Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre um assunto que acontece muito no nosso cenário, na nossa vida, assuntos concernentes a um ambiente chamado igreja, um ambiente chamado eclésia. Eu quero aqui dar alguns direcionamentos e falar de algo de suma importância, até mesmo para não trazer problemas para você mesmo, né? Ou você mesmo, que aqui tem varões, tem homens aqui nesse canal. Mas antes disso, antes de começar a falar, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, nesse vídeo aqui eu quero dar alguns direcionamentos e antes de começar a falar, eu quero ler aqui a palavra do Senhor para ser o nosso texto base para falarmos, né? Aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Aqui em Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Guarda o pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem o que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e você na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque de muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. E aqui depois ele vai entrar no assunto de voto, né, o que não é o tema aqui desse vídeo. Mas eu quero aqui, irmãs, nesse vídeo, estar me atendo a esse versículo 1 que diz: Guarda o pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Ele fala aqui no 2: Não te precipites com a tua boca. Irmãs, quando você for em um culto, quando você estiver em uma igreja, quando você estiver em um ambiente de culto, quando você estiver em um lugar, em um recinto de culto, é bom você ir, ou até mesmo em um evangelismo, que alguma obra fora, você for fazer a obra de Deus nos hospitais, quando você for fazer... Eu vou começar aqui dentro do culto, né? Dentro da igreja, porque fora o cuidado deve ser redobrado ou triplicado. Quando você for para um culto, quando você for para uma igreja, no culto aí da sua igreja, ou você que estiver visitando um ambiente assim, eu sugiro que você vá ligado e ligada. Ligado em Deus, vá no Espírito. Fique atento, atenta ao culto, o que está sendo falado ali, o que está sendo dito, o que Deus está falando por intermédio dos louvores. Se a sua igreja dá oportunidade, né? Porque tem gente que recebe oportunidades, né? Recebe oportunidades. Às vezes, em cada oportunidade ali, irmãs, naquela oportunidade, o que a pessoa está falando? Às vezes, em um culto inteiro, você só precisa de uma palavra, um sinal, algo ali que alguém diga que é a resposta para a sua vida.
O pregador, a pregadora pregando, falando, fique atento, atenta. O que está sendo dito, o que está sendo falado. Se apartar da aparência do mal, se apartar de pessoas que falam mal de outras. O inimigo entra dentro de uma igreja, viu, irmãs? Se não fosse assim, não teria pessoas que se manifestassem dentro de igreja. Então o inimigo, ele entra dentro de igrejas, viu? E usa pessoas. Uma grande prova disso é que Pedro, Satanás entrou nele. E ele vai chamar Jesus de canto. Está na Bíblia. E ele vai falar para Jesus, ele vai dizer, ó, o senhor não tem pena de si, não? O senhor vai morrer mesmo nessa cruz? Olha, irmãs. Crente cristão, viu? E aqui é onde entra a consagração, onde entra a mentoria, onde entra o dom do discernimento. Quando você está tão alinhado e alinhada com Deus, você tem a capacidade em Deus de discernir aquela voz. É a pessoa comum, normal, ou é Deus que está usando aquela pessoa, ou é o próprio Satanás, o diabo, que está usando ali. O que Jesus vai falar para Pedro? Arreda-te, Satanás, porque tu cogita das coisas da terra. Repreendeu. Jesus percebeu ali que o que ele estava falando não era algo dele, mas era o próprio inimigo. Então, fica muito ligado em Deus. Quer conversar, bater papo com alguém? Marca um dia na sua casa, compra um bolo, faz um chá, um cafezinho. Porque o inimigo, ele se utiliza muito, irmãs, da estratégia da distração. Se a parte de pessoas que ficam falando mal de líderes, de pastores, pastoras, se aparte. Não entre em fermentação de fariseus, aquela fermentação, aquela conversa, aquele disse-me disse, se afaste, se afaste, se afaste. Passa longe. Mas falou mal de pastor, pastora, eu já me afasto. Não quero assunto. Não tem mais assunto. A pessoa cai, né? Falou mal, denegriu ovelhas, não tem. Perdoa, abençoa a pessoa, mas irmãs, falou mal, tá falando mal de outras pessoas, vai falar de você. Isso é fermentação de fariseus. Então, muito cuidado, viu, irmãs? Muito cuidado com situações dessa natureza. O Eclesiastes, o sábio Salomão, ele vai falar, guarda o teu pé, entrar com reverência, com temor. E ele diz, ó, sejam poucas as suas palavras. Poucas as suas palavras. Observar, ver. Ficar ligado em Deus. Se possível, muda de lugar. Se possível, troca de banco, de cadeira, não sei aí, né? Troca. Troca, vai para outro lugar, ali dentro da casa de Deus. Ele troca de lugar, se vê que a pessoa está falando muito. Às vezes é necessário pedir licença. E, enfim, irmãs, dá licença. Sair. Sejam poucas as suas palavras, porque Deus está ali, irmãs.
Então era isso que eu queria falar aqui, viu, amada igreja? Vamos estar atentos, atentas dentro da casa de Deus. Porque às vezes você vai para um ambiente, um ambiente como esse, que é um ambiente santo, aí pode acontecer de você sair com uma seta, com um dardo inflamado. Às vezes é umas conversas disfarçadas de oração. Eu quero pedir oração por causa de... Aí daquilo dali, mas é um pé para a pessoa entrar e denegrir, falar mal da outra pessoa. Mas, vigilância, viu? Muita vigilância, em nome de Jesus. Eu tô falando dentro da casa de Deus. Uma outra coisa, por quê? Porque coisas acontecem em um culto. Coisas acontecem em um culto. Eu já vi uma vigília acabar porque o demônio entrou e fez arruaça e acabou com a vigília. Uma igrejinha pequenininha aqui perto da minha casa. Eu ainda era lá da Batista do Calvário. Isso tem muitos anos. Eu não estava nessa igreja que eu estou hoje, não. Deram lá uma oportunidade errada para uma pessoa, irmã lá. Não sei se tinha esquizofrenia. Irmãs, sei lá o que tinha com aquela irmã. Coisa mesmo do mal, né? A irmã acabou com o culto. Acabou com a vigília, irmãs. Acabou com a vigília. Os que estavam ligados em Deus, porque culto, você tem que ir ligado, ficar ligado. Até para não sofrer retaliação no meio do caminho, na volta, existem setas e dardos inflamados. Naquele livro, né, que eu falei aqui, Este Mundo Tenebroso, que é uma ficção, vou até deixar o link dele aqui de novo, aqui embaixo desse vídeo. Porque, irmãs, nós estamos vendo o natural, mas o sobrenatural nós não conseguimos ver, a não ser que Deus abra a sua visão. A senhorinha estava orando lá nesse livro. Tinha uma senhorinha lá orando, irmãs. O demônio lá de um... E tinha um demônio lá, irmãs, de uma doença, que eu não vou falar aqui a doença, né? Depois... Mas é uma doença, né, que ataca o coração. Creio que as irmãs já entenderam. Irmãs, a senhorinha estava lá orando, aí foi um demônio e vou acabar com ela agora. Mas aquele demônio veio encher assim no coração dela e tinha uma descida assim de escadas. Ela orava dentro daquela igrejinha, naquele bairro. Irmãs, eu vou falar com algo para vocês. Deus enviou o anjo ali na hora com a espada, com o escudo e guardou a vida daquela senhorinha. Guardou ela. E ela nem desceu juntamente com uma outra que estava do lado dela. Essa outra pessoa que estava do lado dela é uma cena que tem nesse livro. Isso é uma cena, viu? Que tem nesse livro. Aí a outra pessoa que estava assim, né? Sentiu assim um leve mal-estar, mas nem se ligou que era no mundo espiritual, irmãs. Então vamos estar atentas, ligadas em um ambiente de culto. É igual ambiente de montes também, você que vai para montes, você que faz obra social no hospital, você que faz evangelismo em outros lugares. Não se distraia. Jesus, e o próprio Deus mandava profetas para ir para um determinado lugar, em uma determinada região, irmãs, ele falava, não saudeis ninguém pelo meio do caminho. Porque eu não sei se você sabe, ou talvez você saiba, só pelo fato de às vezes você cumprimentar aquela pessoa, você já está criando um elo com aquela pessoa. Você sabia disso? Você já está criando ali uma interação energética, vibracional com aquela pessoa. Você sabia disso? Sabia disso?
Então, muito cuidado. Por isso que o próprio Deus vai falar, ó, não saudeis ninguém pelo caminho, não coma nada pelo caminho, não beba nada pelo caminho. O que será que Deus vai falar isso, né, irmãs? Por que será que ele vai falar isso? Será que é do nada? Olha a mente de Deus. A nossa naturalidade não consegue atingir, irmãs, a mente de Deus. Você vê lá que aquele profeta, olha como é sério isso que eu estou falando, irmãs. Aquele profeta, 1 Reis, capítulo 13, Deus falou para aquele profeta, não coma, não beba pelo caminho, vai lá dar a mensagem. O homem se distraiu, irmãs, no meio do caminho. Ficou ouvindo conversa fiada lá do profeta velho. Idade também não quer dizer muita coisa não, viu, irmãs? Então, muito cuidado com esse negócio. Você que evangeliza, você... Uma simples ida na casa de Deus. Cuidado com quem que você senta ao lado de quem. Vai ficar conversando no culto, irmãs. Conversa fiada, paquera dentro do culto, irmãs, em nome de Jesus. E o culto lá acontecendo, o inimigo roubando, te distraindo. Você pode sair com uma seta, com um dardo inflamado, aconteceu uma coisa séria ali. Eu me lembro que nesse dia, isso é muito sério, viu, irmãs? Ficar saudando todo mundo por aí. Assim, né? Teve até uma irmã que falou que ela conversa com todo mundo na fila, né? Eu já falei isso aqui no canal. É diferente, às vezes você tá alegre, você tá livre, leve, solta, tá absorta, tá ali e conversa com pessoas no ônibus, conversa na fila. Mas quando você tem um alvo, quando você tem um objetivo que você precisa desempenhar uma função, algo, é bom estar atento, atenta, ligado e não perder ali o foco, não se deixar enredar por distrações. E outra coisa, quanto mais você fala, mais você dispersa energia. No dia de hoje, né, eu fui abordada por um homem, né? Eu estava indo por um ambiente de culto, né? E eu fui abordada por um homem que eu não conhecia. Ele eu ligado ali naquele culto, né? Aconteceu esse fato hoje curioso. Mas eu nem sei o que aquele homem queria. Mas eu já estava né, na igreja, vi um homem que eu não conhecia, o homem veio saudando, eu de boca fechada, né? Eu não falei nada para aquele homem. E ele foi saudando, acho que ele ficou esperando eu falar, né? Ele foi saudando e eu só acenei assim a cabeça, fui chegando assim para trás porque eu não sabia. Eu já fui chegando assim para trás e o homem chegando para frente, querendo mais proximidade, eu dando passos para trás. Aí, né, já tinha uma pessoa assim, olhando, uma irmã lá longe, ela estava me vendo, mas eu não estava vendo. E eu assim, né, aquele homem chegando, se aproximando, eu dando passo para trás, e ele falando, ele querendo que eu respondesse a saudação, né. Nem me lembro direito o que ele estava falando, mas ele estava assim com algumas coisas na mão. E eu de boca fechada, não esbocei nenhuma palavra e eu já estava atrasada, né? Eu estava em cima da hora do culto. Eu estava assim em cima da hora, não estava atrasada, estava assim, né? E ali quando eu olhei, irmãs, Deus mandou dois anjos, né? Dois homens vindo lá que eles viram, né? Porque um homem estranho, um homem não era dali, né? Um homem que... E o homem assim, tentando uma proximidade e eu assim, né? Dei os 3 passos para trás, ele querendo se aproximar, falando lá, saudando, e eu dando passos para trás, mas eu não respondi, eu não esbocei nenhuma palavra. Eu estava ali, irmãs, não sei se era ajuda, mas Deus enviou ali 2 anjos, 2 homens. Aí aqueles 2 homens apareceram, vieram andando. Eu, obrigado, Jesus, para resolver essa situação aqui, desse moço. Para resolver, às vezes é uma ajuda, um algo. E ali, irmãs, aqueles 2 homens vieram, se aproximaram e
e resolveram ali contornar a situação, né? E uma outra irmã que estava lá longe, ela, olha, eu estava vendo você se esquivando, você dando passo para trás, eu estava daqui só olhando. Então, irmãs, é muito bom nós estarmos ligadas em Deus, ligadas no Senhor. Depois eu nem sei, né? Mas enfim, irmãs, precisamos estar muito ligadas nesse ambiente. Se você for fazer uma obra em algum hospital, evangelizar, não vá sozinho, sozinho, vai com alguém. Fica ligado, ligada em Deus, faça um jejum, se prepare espiritualmente. Sai da sua casa para ir para a igreja, vai ligado, ligada. Amém? Guarda essa palavra na tábua do teu coração, porque coisas podem acontecer. Amém? Guarda essa palavra na tábua do teu coração e não entre em fermento de fariseus, de pessoa, fermento, aquela fermentação, fofocas, intrigas, obra da carne. Se afaste. Amém? Deus abençoe e fica na paz.